Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos falar sobre o acervo? Eu queria dar uma visão geral para vocês sobre esse assunto, tá? Via de regra, são 3 fases, tá? É a fase que você não tem nada, você vai mapear, né? Aí o que você mapeou, você conseguindo baixar, você vai tratar esse material, tá? Existem várias formas de tratamento de acervo, e nós vamos falar de cada uma delas e vamos explicar direitinho por que isso, né? E por fim do tratamento, você disponibiliza. Mas aqui é o item bruto, né? Disponibilizou o item. Mas isso não quer dizer que você absorveu, que você aprendeu, que você estudou, né? Então, o acervo termina aqui, né? No disponibilização. E aqui inicia a pós-vida do acervo, ou a sobrevida do acervo, que é a utilização. São os desdobramentos intelectuais, cognitivos, que você vai fazer, né? Aqui que está o VIP, o premium, né? Aqui que está o suco, que você vai espremer de todo o acervo que você mapeou e tratou, né? Então, essa aqui é uma regra geral que ajuda a gente a entender as fases, né? E o nível, tá? O perfil de pessoas para a gente conseguir qualificar os acervos, tá? Vocês veem que tem 2 tipos de habilidade básica, tá? É a ciência da tecnologia da informação e a ciência da informação propriamente dito, tá? Essas coisas às vezes elas se confundem, mas aqui nós estamos pegando o perfil mais técnico, pessoas que sabem trabalhar com aplicativos, que sabem instalar software, baixar coisa, tá? Hackear coisa, enfim, olhar um site, né? Pela via do seu HTML, olhar por trás dos bastidores de um site para você identificar as fontes reais, né? Para você poder baixar os arquivos reais. A gente vai aprender sobre a qualidade desse download. Não é qualquer qualidade que vai ser legal, tá? A gente vai aprender sobre aonde achar legendas e como achar legendas, né? E quando não tem, como você vai gerar uma legenda, né? A gente tem que aprender sobre isso. A gente tem que falar sobre a curadoria, né? Porque a grande vantagem de estar numa comunidade é que você tem a contribuição dos pares, né? Um colaboracionismo. Então, isso é muito importante, né? Quem divulgou alguma coisa, quem colocou alguma coisa na internet, por sua vez, já filtrou informação útil, né? É um ímpeto das pessoas divulgar informação útil, né? Às vezes, nas grandes mídias, ocorrem ao contrário. Ocorrem alguns tipos de censura e tudo mais, conforme diretrizes gerais. Mas no âmbito do compartilhamento coletivo, da inteligência coletiva, nada passa despercebido. Nada passa despercebido, certo? Então, essa participação é muito importante, tanto nossa aqui para fazer a curadoria, como saber identificar corretamente essas fontes, né? Uma fonte de informação ela tem que ser confiável, ela tem que ter valor, né? Valor, inclusive valor comunitário. Então a informação ela tem que ter verossimilhança, ela tem que se aproximar da verdade, né? O máximo possível. Toda informação ela traz visões, né? E versões e também depoimentos, né? Quando você está diante de um fato, você tem que narrar esse fato da melhor forma possível. Então, quanto mais fidedignidade da fonte, né, e se essa fonte é uma fonte primária e não uma fonte secundária, terciária, mais a informação pura, mais a informação para formar juízo de valor, mais a informação discernível vai estar disponível para a comunidade, né? E aí a comunidade vai fazer o que ela sabe fazer de melhor. Ela reúne uma quantidade de materiais e vai depois, com o tempo, à medida que ela vai discernindo sobre aquele tópico, ela vai classificando e desclassificando
aquilo que não interessa mais, vai substituindo versões ultrapassadas. Isso só com o tempo é que se aprende, né? Tá? No primeiro momento tudo parece relevante, mas há de se ter o discernimento. Por isso que a tecnologia da informação, em primeiro lugar, para operar a tecnologia, mas, digamos que subjacente o conhecimento da ciência da informação, operando esses filtros inteligentes aqui, tá? Então não é um trabalho mecânico, tá longe de ser um trabalho braçal mecânico, tá? Tem uma ciência da informação nos filtros por trás, certo? Então você discerniu, baixou, né? Tem preocupações aqui para você identificar corretamente a fonte, né? É muito importante para você não ficar levando gato por lebre. Hoje em dia existe fake news, montagem, né? Subinformações. O cara faz um corte, você não está vendo o contexto geral. Então é muito importante você localizar a fonte, né? E para isso você tem que usar um arsenal de ferramentas disponíveis. Bom, então já falamos sobre as fases, já falamos sobre os atributos, né? Então, uma vez que esse acervo está na sua mão, você baixou, propriamente dito, para o seu HD, né? Daí para frente, você baixou, né? Mas esse baixar significa que ele está misturado com outras coisas, né? São vários temas, tudo dentro da mesma pasta. Aí, para você armazenar ou arquivar, no sentido colocar no acervo, você tem que tirar desse ambiente geral aqui, esse HD geral aqui onde você baixou, e você tem que levar ele de forma classificada, tá? Para o acervo. Aqui que as pessoas se perdem, porque a classificação é altamente especializada, tá? É ciência da informação na veia. Então, se você não entender a hierarquia dos conceitos, se você não conseguir ter um pensamento mais abstrato e mais concreto, e entender que um tema está dentro de outro tema, que por sua vez está dentro de outro tema, que é a hierarquia dos conceitos, se você não entender isso, e se você também não souber criar conceitos, muitas vezes, porque novos conceitos permitem você organizar o pensamento, né? Vamos dar um exemplo da medicina clássica, que só fala de doença, né? Então, para você organizar dentro de um modelo de ciência da informação aquilo que é relevante, né? Aquilo que é mudança de hábito, aquilo que é promoção de saúde, você tem que criar palavras novas e você tem que criar uma visão nova, tá? Então, quando se fala em salutogenia, é uma palavra nova, composta de duas outras palavras: promoção de saúde, salutogenia, gênese da saúde. Então, quando você falar em mente-corpo, né? Comportamento mente-corpo, ou então saúde biopsicossocial, né? Então você está quando você fala, por exemplo, medicinas integrativas, isso é um grupo de palavras novas, né? São as técnicas que se aplicam, né? Ali dentro é um guarda-chuva de coisas, né? Assim como biopsicossocial é um guarda-chuva de coisas. Quando você fala em terreno biológico, é um guarda-chuva de coisas. Quando você fala em novos hábitos, é um guarda-chuva de coisas. Quando você fala em nutrição, são várias coisas ali dentro. Certo? Então, os conceitos principais que você vai usar para classificar, eles são antinosográficos, né? Então, essa inteligência antinosográfica, ela por si só já é o novo paradigma, né? Então, você não muda uma ciência, uma área do saber, com as palavras, categorias rígidas, já definidas, que correspondem ao velho pensamento. Você precisa de novas palavras para gerar novos pensamentos e começar a uma reflexão sobre o assunto que você está estudando. Isso vem da ciência da informação, isso vem da linguística, tá? São conceitos que você tem que saber usar. Novas palavras, inclusive, beleza? Então, aí classificou corretamente, né? Você tem que seguir esse padrão. Uma vez que você definiu o padrão, depois você segue. Porque daí você vai armazenar conforme as categorias que você mesmo criou, você e o grupo, né? Então é um trabalho coletivo, né?
Esse índice aqui está sempre buscando a melhor performance. Bom, aí para você disponibilizar, que é o objetivo, antes você tem que fazer o backup, né? Você já baixou, já é um backup. Mas além disso, na hora que você for disponibilizar esse material, ele pode ser... A plataforma pode sair do ar, você pode ter algum assunto polêmico que é sujeito, né, hoje em dia, com as policies atuais aí, sujeitos a censura, até mesmo cancelamento. Então, o backup em outras plataformas se faz necessário. Certo? De novo, tecnologias da informação, para você saber operar informação, né? Guardar informação, organizar informação, quantos megabytes, gigabytes, terabytes, são conceitos da TI. Tá? Bom, aí disponibilizou, a forma como você vai disponibilizar, ele tem que estar disponível para streaming. Por quê? Porque isso aqui não é uma gaveta fechada de dados onde você bota um monte de coisa lá dentro e nunca mais vai usar. Ao contrário, a disponibilização no formato streaming, ela permite como se fosse o Netflix da saúde, né? Tem que ser num formato visual, utilizável. Se a pessoa terceira, né, que for usar, ela não puder assistir no formato streaming, você está inviabilizando o fluxo de informações do seu acervo, né? Na verdade, o que interessa é achar plataformas e meios de você armazenar, organizar informação, cujo resultado final viabilize esse fluxo mais acelerado, né, num formato aula, num formato streaming, para quem está vendo, dá o clique, assiste, de preferência já legendado. Né? Então são critérios interessantes aí que a TI, o pessoal que entende desse assunto aqui vai ter que explicar para as demais pessoas aprenderem, né? Certo? Então, feito tudo isso daí, a disponibilização, o formato streaming, né? Com backup, com redundância, tudo certinho, a gente vai para a próxima fase, né? Você mapeou, trouxe, tratou, gerou o formato streaming, classificado, maravilha. O que está faltando? Estudar, pô. Falta só isso. Só estudar. De novo, caímos na ciência da informação, caímos na didática, na educação, no autodidatismo, tá? Então, o que é esse granularização? Tá? Grão quer dizer o pedacinho, né? Então, se você tem uma informação de 2 horas de um audiovisual, 2 horas ele fala sobre vários assuntos. Quando você granulariza, olha a palavra nova aí. Quando você granulariza, você transforma em grãos. Você faz corte, você faz decupagem, minutagem, certo? Então, esse trabalho, ele é uma segunda camada, já de estudo sobre aquilo que já está previamente disponibilizado. Né? Mas se você disponibiliza um audiovisual de 2 horas, para alguém absorver o conteúdo, ele tem que assistir as 2 horas, né? E se você faz uma decupagem, a pessoa vai assistir só em tese, ela tem escolhas, né? Ela tem opções. Ela pode ir direto para a minutagem que interessa. Eu estou dando só um exemplo, né? Então a granularização da informação torna ela visível, torna ela apreensível, tá? Portanto, é uma mistura de um trabalho braçal, né? Mas onde que você vai botar os cortes? Aonde você vai botar? O que você vai destacar na minutagem? Então não é um trabalho braçal só de TI, é um trabalho de cientistas da informação e pessoas que estão estudando aquilo para conseguir fazer um corte relevante. Senão o seu corte vai matar a informação, vai atrapalhar o estudo, ao invés de ajudar o estudo, né? E outra coisa, não pensa vocês que o momento de estudar é o verde? Que aqui no início não tem o verde. É claro que tem, porque na verdade esse verde aqui, ele se comunica com esse preto, né? A informação que você está trabalhando e executando aqui, ela retorna para outros mapeamentos, né? Os vídeos que estão sendo estudados, o aprendizado que você está fazendo sobre aqueles temas,
te ajuda no próximo mapeamento, no futuro mapeamento, de mais coisas mais refinadas para avançar ainda mais a pesquisa. Por isso que a ciência da informação, ela está presente em todos os momentos, tá? Esquece que isso aqui não é um trabalho mecânico automatizável, tá? Esquece. Isso aqui é altamente dependente da capacidade humana para ser feito, tá? Apesar de que, né, é como a gente fala, para você divulgar coisas, para você poder multiplicar assuntos, matérias do dia, filtragens, as inteligências artificiais adoram fazer isso e fazem isso com muita rapidez. Mas o que nós estamos falando aqui, por exemplo, é de uma mudança de paradigma, né? Então você quer destacar o fato novo dentro de 1 milhão de fatos antigos que está todo mundo já acostumado, né? Então o fato novo é aquela pérola rara, é aquela elemento motriz que vai sinalizar uma mudança de um conceito, que vai sinalizar uma nova fase, uma tendência. E aí esse olho clínico, tá, de saber aonde que está o problema, né, da área que você está estudando e qual é a inovação que você quer proporcionar e como rastrear essa inovação, que é o olho humano, entendeu? Por mais que você programe uma inteligência artificial para ficar mandando e-mail para você com tudo que ela descobrir, ok. Você define alguns parâmetros, ela te manda o e-mail, mas você tem que ir lá olhar o e-mail para ver de tudo que ela te mandou o que realmente é relevante, né? Que a inteligência artificial vai seguir apenas os parâmetros que você definiu, né? Não é ela que dá a palavra final, digamos, né? Ela trabalha dentro de configurações desejáveis, tá? Mas sempre o teu olhar é que vai perceber aquilo que tem valor, né? Então tá aí, ó. Você granulariza, torna a informação audiovisual visível, né? É como se você pudesse botar uma lupa dentro do arquivo MP4, né? O arquivo AVI, são arquivos de vídeo, de imagem. É como se você pusesse uma lupa lá dentro e aí você descreve, né? A minutagem é isso, você descreve o que está escondido lá dentro, né? Faz as anotações, certo? Muito bem, então aí, ó, depois de feito isso, você vai para a grade, né? Porque você vai pegar todas as informações de saúde, incluindo os depoimentos, o que funciona, o que não funciona. Bom, já que você está estudando, você vai preencher a grade, né? E essa grade, necessariamente, ela tem a ver com o índice, tá? Então, como você está fazendo um índice que classifica as informações e você tem uma base fatual que corresponde, né? Correspondente, essa base fatual distribuída na hora que você está estudando, né? Distribuída na grade, essa grade é a validação dessa classificação. E a grade mais a classificação é a validação do novo paradigma que você está trabalhando. Isto é, tá? Você está argumentando com as pessoas os exemplos vivos da grade, onde você está vendo o resultado nascer, ser repetido. Então já há evidências suficientes de que aquilo funciona. Então tá aqui, ó. Você preencheu a grade, é base fatual, tá? E você tem a origem, a indicação da fonte, da onde aquela informação veio, aquela vivência. Não é só a sua vivência, tá? É também a vivência dos outros, claro. Então, a gente fez esse trabalho todo para chegar aqui e saber o que funciona e o que não funciona, né? Então, a gente tem vários tipos de linhas de ação, tá? Cada linha de ação correspondente a vários produtos, serviços, alimentos, nutrientes que vão trazendo relevância ou vão resolvendo problemas, né, desarmando gatilhos daquela linha de ação que você está estudando. Então aqui você estuda todas as linhas de ação, todos os mecanismos que fazem funcionar ou desativam os gatilhos. Então a gente pode dizer que a gente tem uma grade
uma metodológica, né, uma grade metodológica, uma metodologia cognitiva, comportamental, certo? De novos hábitos, tá? Então você saiu de uma análise, tá? De informações aleatórias, que é quando você faz a busca nos provedores lá, que é o que você encontra, informações aleatórias, até mesmo com o auxílio da inteligência artificial, conforme já dissemos, né? Mas ainda assim é aleatória, um volume muito grande de informações. Você sai disso para um tratamento granularizado, né? E com backup, tudo que a gente já discutiu, né? E com categorias semânticas que você, à medida que você vai preenchendo a grade, você vai validando ou não. Se você está vendo que a sua grade seria melhor formatada, mudando as categorias, porque existe uma outra supercategoria que a informação da grade ficaria mais clara, aí você já está no campo da didática, ou seja, você já está no campo da utilização, a própria didática, o próprio mapeamento de dados e como você vai passar isso para as pessoas, né, a didática propriamente dita, aí você vai ver se essas categorias atenderam ou não e o que precisa melhorar, ampliar ou enxugar, e um valida o outro que valida um. Quer dizer, conforme as categorias semânticas que você criou, você e o grupo e a inteligência coletiva do grupo criaram, você consegue entender melhor as informações ao ponto de granularizá-las, né? Porque elas não estão mais aleatórias aqui. Elas estão debaixo de guarda-chuvas, né? Então, se você chegou no final e não conseguiu produzir os e-books que você queria, não conseguiu sintetizar, é porque a sua classificação precisa melhorar, a sua granularização precisa melhorar, a sua capacidade cognitiva de entender o impacto daquilo, porque vai mudar coisas nos hábitos, vai mudar comportamentos. Então, é isso que os e-books, no final de tudo, vão sinalizar, né? Mudanças, nova forma de pensar, novos comportamentos. Por isso que ela é uma metodologia cognitiva comportamental, tá? Então assim fica bem fácil de entender, uns 22 minutos aqui pra gente conseguir explicar, mas eu acho que ficou basicamente claro, né? E individualmente, cada caixinha dessa, cada etapa tem o seu aprendizado, claro, né? A gente tem que gastar um certo tempo com as equipes, com os voluntários, para aprimorar, né, a capacidade de cada um em atuar. Mas já deu para ver que conforme o perfil da pessoa, se é o inglês, que ela fala o inglês, se ela é boa para descobrir coisas, ou se ela é boa para uma didática, para comunicar coisas, conforme o perfil, área técnica, área de humanas, área de comunicação, sabe? Conforme o perfil, ela vai se encaixar nos diversos perfis que aqui estão, né? Não existe um perfil melhor do que o outro, existe colaboração, tá? Em acervo, a palavra-chave é colaboração. Beleza? Então tá bem resumido aqui, tá? Mas era necessário para nivelamento. Beleza? Então até uma próxima conversa aí, pessoal. Abraço.